Aonde chega o seu feminismo? Ele parte de um ponto que ele chega em pessoas menos privilegiadas, ele parte além da história, além da sua bolha, além da sua vivência. Porque senão, gente, a gente tem que começar a mudar o nosso pensamento aí, né? Oi pessoa, eu sou a Bia e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal A Loucamente de Bia, que sou eu. Mas antes, não esquece de se inscrever nesse canal. Aqui eu falo sobre feminismo, eu falo também sobre algumas atitudes de homens que, assim, não dá pra tolerar. Você aprende muita coisa, você absorve muita coisa e leva pra sua vida nesse canal, porque eu estou aqui pra te acrescentar, jamais pra diminuir, né, gente? Então, se inscreve no canal e aproveita esses conteúdos maravilhosos que tem por aqui. Eu estava andando pelas bandas do TikTok e eu me deparei com muitas mulheres negras, muitas mulheres indígenas, muitas mulheres trans e também PCD que não se identificam com a causa porque elas não se sentem incluídas. Então, eu fiquei me questionando, até onde a gente inclui mesmo e qual é o maior problema do feminismo? Lembrando, eu sou feminista e eu sempre procuro olhar, ver, jamais me cego com esse movimento, até porque a gente não pode se cegar com nada, a gente tem que ter clareza com as coisas, a gente tem que ter imparcialidade e sair da nossa bolha, porque quando a gente fica dentro da nossa bolha, dentro da nossa realidade, a gente esquece de incluir pessoas, porque eu sou uma mulher branca, eu não vivo em pobreza extrema e eu não tenho nenhuma deficiência, eu me reconheço como mulher e isso faz com que eu tenha sim os meus privilégios, eu tenha a minha parte de privilégio e que pode me fechar numa bolha que eu não enxergue em que esse movimento foi embasado. E querendo ou não, o movimento feminista, ele surgiu sim em prol de mulheres brancas da classe média. Elas mesmas esqueceram de olhar para outras mulheres, principalmente as mulheres negras, porque tinha escravidão e elas quase não identificavam essas mulheres como mulheres. Esqueciam da realidade delas e olhavam apenas para as suas. Eu lutei pela minha, então é isso que importa. Nós somos mais mulheres e nós merecemos esse direito e bababá e bababá. Uma coisa que acontece muito é da gente se enganar muito com uma coisa de se empoderar. Não que o empoderamento seja ruim, a gente tem que se empoderar sim. Só que a gente também tem que ver como esse empoderamento acontece, a gente tem que ver aonde esse empoderamento alcança, mas a gente tem que ver também que não é só isso que existe no feminismo, não é só isso que leva o feminismo pra frente. A gente entra muito com isso de vamos lá, girl power, vamos nos empoderar, só que a gente tem que ver o além. Porque dentro do próprio movimento tem mulheres que são mais a par ainda da sociedade do que nós. Digo, nós mulheres brancas cis, entendeu? E isso acaba fazendo com que a gente não enxergue outras realidades e acaba a gente entrando nesse ciclo de tipo, então eu tô lutando por isso, e eu acho que precisa da igualdade e eu preciso chegar lá, só que aonde vai eu chegar lá? Pra quem que vai chegar lá? Porque pode ser muito mais fácil o chegar lá pra mim do que pra uma mulher negra, do que pra uma mulher indígena, do que pra uma mulher trans, do que pra uma mulher PCD. Então, eu tenho que ver isso, eu tenho que ver como o mundo olha essas mulheres e não só ficar dentro do meu. Por isso que eu li o livro da Djamila, eu procuro muito ler livros de mulheres negras, mulheres indígenas, eu acho que a gente tem que procurar ler livros dessas mulheres, ou mesmo elas dentro ou fora do movimento feminista. Não quer dizer porque uma mulher tá fora do movimento feminista que ela é antifeminista, não. Antifeminista é aquela que é contra os ideais do feminismo, que é contra os ideais assim, os ideais que na teoria eram para dar certo para todas as mulheres. Mas agora, as mulheres que ainda lutam pelos direitos das mulheres, mas elas não se identificam com a causa, elas não são antifeministas, elas simplesmente não se identificam porque a gente não tá fazendo elas se identificarem ou a gente não tá fazendo elas se sentirem acolhidas, o que é o pior ainda, porque dentro do movimento tem sim mulheres transfóbicas, tem sim mulheres racistas e entre outras coisas, sabe? Então a gente tem que abrir o olho com isso, não é, não, é porque então não entende ou porque então não quer seguir, então é isso, não quer tá junto e não. É muito pelo contrário, a gente que tem que se mostrar junto a elas. Por isso que é necessário, sim, a gente ler histórias dessas mulheres. Eu li o livro Lugar de Fala da Djamila, que é de uma série que não é só ela, são de outros escritores negros que também falam do seu ponto de vista
e fazem a gente enxergar coisas que a gente, na nossa realidade, a gente nunca vai ver, porque a gente não passa por isso e a gente não vive isso. E às vezes muita gente falta pesquisa porque não acha que não precisa ou não sente necessidade, porque eu sei de tudo, gente, a vida é assim, a gente não sabe. Então a gente tem que aceitar que a gente não sabe. E o que me tocou muito foi a parte em que ela fala, eu vou ver se eu acho aqui, que ela cita uma mulher que no início desse movimento, do começo do movimento feminista, ela não se identificou a ponto de dela criar um texto e falar, eu não sou uma mulher, e eu vou ler pra vocês. Mas em torno de que é toda essa falação? Aquele homem ali diz que é preciso ajudar as mulheres a subir numa carruagem. É preciso carregar elas quando atravessam um lamaçal e elas devem ocupar sempre os melhores lugares. Nunca ninguém me ajuda a subir numa carruagem, a passar por cima da lama ou me cede o melhor lugar. Eu não sou uma mulher. Olhem pra mim, olhem para meu braço. Eu capinei, eu plantei, juntei palhas nos celeiros. E homem nenhum conseguiu me superar. E não sou uma mulher, eu consegui trabalhar e comer tanto quanto um homem. Quando tinha o que comer e também aguentei as chicotadas. E não sou uma mulher, parei 5 filhos e a maioria deles foi vendida como escravos. Quando manifestei minha dor de mãe, ninguém, a não ser Jesus, me ouviu. E não sou uma mulher, e daí? Eles falam sobre aquela coisa que tem na cabeça. Como é mesmo que chamam? Uma pessoa da plateia murmura. Intelecto. É isso aí, meu bem. O que é que isto tem a ver com os direitos das mulheres ou o direito dos negros? Se minha caneca não está cheia nem pela metade, e se a sua caneca está quase toda cheia, não seria mesquinho de sua parte não completar a minha medida? Então, aquele homenzinho vestido de preto diz que as mulheres não podem ter tantos direitos quanto os homens porque Cristo não era mulher. Mas de onde é que vem seu Cristo? De onde foi que Cristo veio? De Deus e de uma mulher. O homem não teve nada a ver com ele. Se a primeira mulher que Deus criou foi suficientemente forte para, sozinha, virar o mundo de cabeça para baixo, então todas as mulheres juntas conseguirão mudar a situação e pôr novamente o mundo de cabeça para cima. E agora elas estão pedindo para fazer isto. É melhor que os homens não se metam. Obrigado por me ouvir. E agora, a velha Sou Juné não tem muito mais coisa para dizer. E é importante a gente ver isso, porque essa mulher não se sentiu uma mulher, porque isso que ela falou que as mulheres necessitam disso, as pessoas não aplicavam a ela, uma mulher negra. Então a gente tem que enxergar que, olha, tem coisas que as pessoas aplicam a mim, mulher branca, que não aplicam a uma mulher negra. Em relacionamentos, a forma que sexualizam mulheres negras é diferente de como... Porque a gente, sim, como mulher, a gente é sexualizada, sim. Só que a mulher negra acaba sendo sexualizada de uma forma que ela é vista apenas como fetiche. Então é diferente, porque eu sou sexualizada. Só que as pessoas, quando vem alguma mulher falando sobre então eu escolhi seguir minha vida mostrando meu corpo e tirando fotos e usando OnlyFans e tudo mais, mas ainda assim é mais fácil olharem para aquela mulher branca que usa do artifício do seu corpo, e que não é problema nenhum, mas ainda é mais fácil olharem para ela e falarem, eu quero um relacionamento com você, do que uma mulher negra que não faz nada disso e ainda assim olham para ela como fetiche, mesmo ela não expondo tanto o corpo dela. E não quer dizer que as mulheres não têm que expor o corpo. Tem, só que a gente tem que entender que tem algumas coisas que, ao invés de ajudar, prejudica mais. A autoexposição de achar que eu preciso sempre mostrar meu corpo, minhas regras, funciona até quando, sabe? Até pra quem? Algumas coisas que a gente se alimentou no passado, até porque falta de informação mesmo, pode sim também não representar outras mulheres, porque elas podem sentir que, com elas o julgamento é diferente. A gente tem que entender isso, a gente tem que enxergar isso. Por mais que às vezes a gente fique, mas por quê? Porque a gente, porque com a gente não acontece realidades que acontecem com outras mulheres de outras minorias, entendeu? E uma frase que é muito importante desse livro, outra frase aqui que eu vou ler pra você, outra citação. Preste atenção, por favor. Para descolonizarmos o conhecimento, precisamos nos ater à identidade social, não somente para evidenciar como o projeto de colonização tem criado essas identidades, mas para mostrar como certas identidades têm sido historicamente silenciadas e desautorizadas no sentido epistêmico, ao passo que outras são fortalecidas. Logo, não é uma política reducionista,
mas atenta-se para o fato de que as desigualdades são criadas pelo modo como o poder articula essas identidades. São resultantes de uma estrutura de opressão que privilegia certos grupos em detrimento de outros. E é isso, é simples, que sim, tem grupos, ainda mais a escravidão que teve, a colonização trouxe isso, no tanto que os povos indígenas, quantas coisas você vê agora que está sendo falado e ainda assim não é o tanto. O movimento negro, agora que a gente está se aprofundando e mesmo assim a gente precisa muito mais, porque a gente insiste, ao invés de escutar essas vozes, a gente insiste em calar, em falar, não, é isso, eu tô certa, essa é a minha realidade, quando a gente tem que acolher, a gente tem que apoiar. Então, o que eu recomendo? Assim, o que é o objetivo todo desse vídeo? Leia livros de mulheres que vivenciam essa realidade e absorva, estude, porque a gente não sabe tudo, não sai tudo da nossa cabeça, a gente tem que estudar, a gente tem que escutar. Eu acho que acima de tudo a gente tem que escutar, a gente tem que pesquisar. Então, eu acho que o mais correto a se fazer agora no movimento, para transformar o movimento e trazer uma coisa mais interseccional, assim, trazer isso mesmo de fazer a teoria funcionar na prática para todas, porque é o que é importante e é o que embasa isso tudo, que todas as mulheres tenham o seu devido direito, que todas as mulheres alcancem uma voz e tenham justiça por tudo que foi feito também, principalmente para o povo negro e indígena, porque tem uma reparação histórica que a gente sabe, a gente não é idiota, a gente não tem como fechar o olho para tudo que aconteceu e ver que sim, ainda traz muito isso. É só a gente ver, ler jornal e ver. É só a gente ver a diferença, porcentagens que tem, seja dentro de faculdade, trabalho, essas coisas a gente vê, a gente sabe e a gente simplesmente fica na defensiva. E o que a gente tem que fazer agora é, finalmente, dar voz para essas mulheres, porque eu acho que já foi um movimento que a gente ficou muito na frente, que as mulheres brancas ficaram muito na frente, e eu acho que é mais do que nunca necessário que mulheres negras, indígenas, trans estejam na frente, principalmente para falar e para serem ouvidas, para serem escutadas, e a gente tem que, nosso papel é levantar isso tudo, apontar, mostrar e estudar para a gente poder trazer também essa informação para as pessoas que estão dentro da nossa bolha, porque é o modo que a gente vai ter de passar. E levantando a voz dessas mulheres, a gente vai fazer isso e a gente pode alcançar isso. Então, gente, ao invés de ficar na defensiva, ao invés de ficar, meu Deus do céu, então o que eu tô fazendo? Estuda, procura, lê, porque tem informação, as coisas estão aí, assim. É muita coisa. Isso daqui, esse trechinho que eu mostrei pra você não é nada das coisas que tem. Não é nada, é até pouco. E assim, já transformou muito a minha vida, entendeu? Então, a gente tem que buscar informação, porque acima de tudo, gente, informação é ouro hoje em dia. E esse foi o Talk, a Louca Talk, né? Novo quadro aqui, gente, que é o quê? Um bate-papo, uma conversa, uma coisa assim, ó, cara na cara, face to face. Então, por quê? Às vezes a gente precisa ter um papo, a gente precisa ter uma coisa assim, ó. Vamos sentar, vamos conversar, vamos falar. E se você tirou alguma coisa daqui, se você precisa mostrar, olha aqui, amiga, você tá deixando de entender algumas coisas, compartilha com essa pessoa. Eu vou deixar aqui o livro que eu li linkado pra, se você quiser ler. Gente, ele é baratinho, é R$11 na Amazon. Então, assim, vai lá, ler. E tem outros livros também que você pode ler. Se vocês quiserem mais indicação ou quiser mandar indicação pra eu ler, bota aqui nos comentários que eu vou ler, gente, e fica tranquilo, porque leia comigo mesmo. E eu espero que você também leia. E esse foi o vídeo de hoje, gente. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!